Bom dia, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, trazendo aos corações a esperança, a compreensão do amparo amigo, para que todos juntos possamos refletir nessa lição tão grandiosa que Kardec coloca no Evangelho, justamente para fazer mais uma vez, uma reflexão mais profunda sobre o amor e a caridade. Nós hoje vamos ler os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos e servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende à prática a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não é essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivesse esperando? Daí, delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lânima no coração, que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Um Espírito Familiar, Paris, 1860. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, eis-nos aqui reunidos em seu nome, procurando entrar nos corações de tantos irmãos que ora estão conosco, nesse momento sublime em que refletimos no seu Evangelho. Sustentai os nossos propósitos, Senhor, para que possamos aprender o bem, a caridade, e que sejamos fraternos, irmãos, diante da dor, diante das dificuldades. Que a bondade e a misericórdia do seu amor, Senhor, se estenda sobre toda a humanidade, envolvendo os corações, para que sintamos o amparo e o fortalecimento de nossas esperanças. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre, que assim seja. Amados irmãos, a questão dos órfãos nos faz refletir profundamente nos ensinamentos do Cristo, quando os discípulos estavam preocupados com que Jesus estava falando da sua hora, que a hora era chegada. Jesus, olhando para eles, afirma que ele não os deixaria órfãos. Isso é muito significativo. Nós precisamos entender por que Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos. Ele estaria sempre conosco, a nos estimular a estarmos com ele e sentir o amor dele que viesse nos nutrir. E nós percebemos que na grandeza dessas palavras do Cristo, nós sempre sentimos a força dessa irmandade, que Jesus, como mestre, nunca nos deixou órfãos. E essa lição do Evangelho, os órfãos, ele nos traz uma reflexão muito profunda sobre aqueles
que perderam ou perdem os seus pais, ou outros que não perderam os seus pais, mas são órfãos de pais vivos, muitas vezes pela indiferença, outras vezes por situações que os levou a separar, ou mesmo se não for separados, os pais, mas nós percebemos que muitas vezes a fortuna é uma das causas que a gente percebe os órfãos de pai vivo. E hoje nós estamos convidando a todos a se sensibilizar para esse momento em que vivemos. Tantas crianças abandonadas, tantos jovens precisando de um acolhimento. E nós, ao lermos o Evangelho, nós começamos a refletir nessa primeira colocação: meus irmãos, amai os órfãos. Essa mensagem de um espírito familiar, ela está nos trazendo justamente um apelo, uma oportunidade para que eu possa refletir melhor. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Eu vejo que a orfandade na infância, ela é dolorosa, ela é um vazio, né, no coração dessas crianças. Eu vejo que a orfandade, em todos os momentos da vida, ela nos traz esse vazio. Sentir órfãos é sentir muitas vezes desprotegidos, é sentirmos sozinhos. Por isso, Jesus disse que ele não nos deixaria órfãos. Mas aqui no Evangelho está referindo especialmente à orfandade paterna e materna. E Deus permita que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Quantas crianças precisando de um pai amigo, de uma mãe que aconchega. E se nós formos olhar, muitos lares vivem esse drama da ausência da paternidade. Temos percebido que quantas mães nos dizem: eu sou a mãe e fui o pai. O pai é sempre uma referência para o espírito, a referência do trabalho, a referência da presença firme, do exemplo. E hoje tão escasso está este exemplo, devido ao olhar materialista, aos interesses pessoais, que os pais muitas vezes não têm tempo para os seus filhos. Estes são os órfãos de pais vivos. Quando a indiferença fala alto no relacionamento, nós percebemos a inquietação desses espíritos que gostariam tanto de um colo, de um ombro amigo, de uma palavra de estímulo, de um aconchego de calor. E hoje nós vamos ver que a maior caridade é quando nós amamos o nosso próximo, mas nós esquecemos que aquela criatura abandonada também é o meu próximo. E quantas vezes, quantas crianças perdem mães, perdem pais e ficam ao relento, são levadas para os abrigos, mas o abrigo não fertiliza a esperança de um colo materno. Ali guardam-se crianças, que é um bem que estão realizando, alimentam corpos, mas não sentem aquele elo divino que sustenta um coração de uma criança, que afaga suas necessidades, que aconchega as suas dores,
as suas lutas, os registros de tantas intempéries que muitas vezes passaram. Por isso, a orfandade precisa ser compreendida como acolhimento do coração. Adotar uma criança é uma bênção, é uma oportunidade, não só para eles, mas também para nós. Mas às vezes não podemos adotar fisicamente, mas podemos adotá-las em nossos corações. E aí, por isso que o Evangelho diz: agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende a prática e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos fui cara noutra reencarnação. Caso em que, se pudessem lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Quantos espíritos chegam às famílias como um filho adotivo, um filho do acolhimento, são tão prestativos, são tão amorosos, sentimos tantas afinidades. E aí é isso que o Evangelho está nos mostrando. Muitas vezes é aquele que volta para estar conosco. E aí nós vamos ver que Emmanuel tem uma missão extraordinária ante a orfandade. Cultivarás a semente nobre que te supre o pão. Protegerás a árvore respeitável que te assegura a bênção do reconforto. E plantarás na infância o porvir que te espera. Recolhe, sim, a criança que chora a ausência do braço paterno, ou que se lastima ante a falha do regaço materno que a morte suprimiu. A dor dos que vagueiam sem rumo é grito de aflição que clama no seio augusto da eterna bondade. Não abandones a orfandade moral, os corações pequeninos que o céu te confia no apoio e a vizinhança. Não te julgues exonerados o dever de assistir a todos aqueles que, em plena aurora da vida humana, te defrontam a marcha. Todos eles aguardam-te a palavra de instrução e carinho, a tua demonstração de solidariedade e de amor. Orientam-se por teus passos, guiam-se por teu verbo e atendem por teu chamado. Isso aqui para mim toca tanto o meu coração, irmãos, porque nós podemos muito bem ensinar uma criança, mesmo que ela tenha uma mãe que luta tanto, que muitas vezes elas são levadas a uma creche, como é importante você dar-lhe o carinho, sustentar os seus pensamentos no bem, dar-lhes a orientação, estimulá-la a auxiliar a mãe e o pai, a amá-los como eles são. É importante saber que a orfandade não é só aquele que perde o pai e a mãe, mas é aquele que perde o colo, a orientação, o exemplo. Sim, são crianças que sentem abandonadas. E quantas vezes essas pessoas que são abandonadas ou que são injustiçadas, que são desprezadas na infância, quando adulta, sofrem porque dizem: minha mãe não gostava de mim. É preciso que a gente abra o coração para que a gente possa ouvir as assertivas de cada um. E mais tarde, quem sabe, podemos reconduzir esses espíritos em outras situações que vão lhe dar o entendimento. A orfandade é uma situação que nos toca profundamente. O Evangelho nos diz: assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes entramos numa casa e que ali estão aqueles filhos sozinhos, porque a mãe tem que trabalhar o dia todo e eles não conhecem o pai.
Muitas vezes o fogão está ali cozinhando alguma coisa que é o único alimento que eles têm. E nós, na indiferença, nas críticas, nos julgamentos, recusamos tantas vezes em ajudá-los. Quantos se encontram enfermos nos lares em situações tão delicadas, e muitas vezes essa enfermidade proveniente até da miséria, e nós também tornamos cegos e insensíveis a isso. Por isso que o Evangelho nos convida a dar delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma criança, de um sorriso amistoso. Então, nós precisamos entender que tudo que nós fizermos será um grande bem para essa criança. E o mundo de hoje é o retrato fiel dos homens de ontem, que nós precisamos compreender que muitos trazem qualidades, mas outros tantos defeitos, e que é preciso que a gente ame, que a gente compreenda, porque a Terra amanhã, caminhando para um mundo de regeneração, nós não podemos esquecer que tudo é o reflexo do que nós fizermos hoje para o nosso irmão. Na Terra será sempre o reflexo de nós mesmos, que nós que aqui estamos precisamos estender as mãos para auxiliar aqueles que vivem em sofrimento, e muitos são pequeninos ainda. Quantos pequeninos sofrem e nós ainda guardamos dentro de nós a indiferença? Um copo de leite, um pão, um agasalho é importante, mas não é tudo, meus amigos. E é preciso que a gente alimente sonhos, que a gente alimente esperança e que a gente possa formar nesses espíritos o desejo de crescer. Por isso a nossa presença. Nós podemos ser uma esperança de progresso e é preciso tirar da fantasia para compreender que todos têm direito de sonhar. Sonhar de ser feliz, de crescer, de ter um lar. E é preciso que nós possamos ver que quantas crianças de hoje estão endereçadas a tantos lares que poderão acolhê-los no futuro e que cada um possa perceber aquilo que ele é capaz de fazer. Não sejamos mais egoístas, irmãos. Vamos adotar crianças. Vamos trazê-los aos nossos corações. Quantos irmãos têm adotado tantos animais? Quantos animais? Não somos contra a gostar de um animal, mas o relacionamento com os animais não me dão oportunidade de mudar meus sentimentos. Auxiliar uma criança é auxiliar um espírito que está em prova. Sejamos mais conscientes do nosso dever, é dando que nós recebemos. E quanto é importante nós tirarmos esses momentos que ainda vivemos dedicados à ociosidade, à indiferença, para que possamos tornarmos mais vigilantes e olharmos que as oportunidades que nos são dadas são sempre oportunidades benditas, agraciando o coração daqueles que são nossos irmãos, que chegaram até nós. E lembremos de Jesus com a preocupação de todos nós: eu não vos deixarei órfãos. Portanto, amigos, não deixemos os órfãos caminhar no mundo das tristezas, das ilusões, do abandono. Sejamos luz na vida destes irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. E que nesta hora do passe possamos refletir em todos os nossos atos. Senhor, amplie o nosso entendimento. Dai-nos força e coragem, Mestre.
que o passe nos encoraje e que nos traga força para servir aqueles que precisam de nós. Dai-nos a energia, fortaleça o nosso ideal. Jesus, fluidifica as nossas águas, transformando-as em medicamentos. E assim, Mestre, com alegria, nós desejamos que as nossas vibrações nesta manhã sensibilizem os corações, que é para que todos possam repensar no seu ato de fazer, de amar e de construir. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Nós pedimos aos nossos amigos que nesta hora sintonizados com o nosso Evangelho, recebam do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, as vibrações de paz e de alegria. Que assim seja.